Oi, 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 lindeza! Tudo bem com você? Bora ver como eu plantei suculentas e folhagens nesses pallets que eu coloquei na parede. Eu fiz só um fundo, gente, um fundo com preguinho e o resto de um plástico difusor que eu tinha aqui em casa, que é bem resistente, é uma lona transparente, e prendi. E aí comecei a colocar substrato, né? Preenchi tudo com substrato antes. E vou mostrar para vocês um pouquinho sobre as plantas que eu coloquei, que eu escolhi colocar, na verdade, nesse jardim vertical. Ele é um pallet inteiro, não mudei nada, só invernizei e prendi na parede. Eu tinha muitas folhagens que eu queria colocar nesse espaço, mas eu também queria que tivesse suculentas. Então hoje vocês vão ver um jardim vertical com suculentas e folhagens. Olha só que interessante. Eu comecei pela maior planta que eu teria nesse jardim. Qualquer coisa que a gente vai fazer em composição, é bom sempre começar pela maior planta. E essa aí é as minhas chifres de veado, né? Elas são lindas, maravilhosas, eu amo essa planta, eu acho a coisa mais linda do mundo. E ela é uma planta tropical, né? Ela gosta de bastante umidade, mas ela também curte, ela não curte ficar muito na sombra, ela gosta de iluminação. Esse lugar aí que eu fiz, né, o jardim, ele bate meia sombra, bate sol da manhã. Então eu vou conseguir colocar folhagens e suculentas sem fazer elas sofrerem, né? Isso que é o mais interessante. Tem algumas suculentas que toleram tranquilamente o sol da manhã. E tinha muita planta que já estava adaptada, rustificada, então eu só peguei e replantei ali, e tem algumas que eu fiz estaquia e coloquei ali também junto. Então, lá em cima, vocês vão ver que toda a parte de cima desse jardim eu fiz com suculentas, e embaixo são folhagens, e tem no final vai ter um pouquinho de suculenta lá embaixo, mas são suculentas que gostam de mais irrigação. E é aí que tá o segredo. Todas as suculentas, elas estão na parte de cima. Vai vir a maior incidência solar nelas, e elas também vão poder ficar menos tempo sem regar, porque eu posso regar a folhagem e eu não preciso regar a suculenta, porque ela tá lá em cima. Então, todo esse projeto, né, que é feito antes, tudo que a gente vai pensar antes, é bom pensar na incidência solar e na irrigação antes de escolher a planta, se vai dar certo ou não no projeto que você quer. Então, olha só que interessante, é folhagem e é suculenta junto, né? E cada uma tá no seu cantinho, então uma não vai atrapalhar a outra. Eu posso colocar, por exemplo, um substrato mais orgânico para as folhagens, né? E um menos orgânico para as suculentas tranquilamente, porque cada caixinha ali tem um espaço próprio. Então, deu muito certo desse jeito. Eu coloquei no final aí um sedum burrito, que vai crescer bastante aí no meio, e ele vai intercalar aí as folhagens. Todo projeto que a gente faz de parede, ou seja, jardim, parede, qualquer coisa, quando a gente planta, né, nunca fica com a mesma cara, ele não fica pronto quando é plantado, mas sim de 2 a 3 meses depois. Então, vocês vão ver, eu vou tentar fazer o update aqui desse painel vertical aí para vocês verem daqui a 3 meses, que com certeza ele vai estar muito mais lindo ainda. Eu não tampei muito, não pintei muito esse pallet, porque basicamente as plantinhas vão tampar ele todo, esse é meu plano. Lá no final, lá embaixo, eu coloquei colares, que são plantinhas que gostam de ficar, às vezes, embaixo de uma árvore, com um sombreamento sobre elas. E elas curtem também um pouco mais de rega, apesar de elas estarem separadas ali, eu posso regar menos elas do que as outras tranquilamente, né? Mas eu acredito que elas vão curtir esse ambiente. Chegou a escurecer, gente, porque demorou mais ou menos umas 2 horas para fazer esse projeto aí. Eu achei que ia demorar menos, mas demorou bastante, porque foi muita planta nele. E eu tinha um tantão ali de boldinho suculento que eu tinha cortado. Eu também coloquei ali no canto onde bate mais sol. Esse boldinho suculento ele vai ficar todo, né, no pallet todo inteiro. Mas eu poderia colocar ele junto com a folhagem também, por quê? Porque ele curte um pouquinho mais de irrigação que as outras suculentas. Por isso, sempre é tão importante a gente entender a necessidade das plantas e o ambiente onde a gente está colocando ela. Imagina
você conseguir fazer isso sem medo, sabe? Sem medo de que a planta vai morrer, sem medo de que não vai dar certo. É justamente a partir do momento que você vai e conhece a planta, conhece a natureza e a necessidade dela, que você consegue ter essa autonomia. Então aí, ó, no lado do colar de golfinho, por exemplo, tem uma folhagem, né? Uma trepadeira, uma planta trepadeira que vai trepar durante toda a minha ideia é que ela vá trepando durante toda essa madeirinha que tem aí do pallet. A parte de baixo toda eu coloquei de plantas que vão pender até o final, até o chão, e que vão também trepar no pallet para fazer essa cobertura maior ainda. Então, vai cair, vai ter o efeito cascata das suculentas e vai ter o efeito cascata de tudo que tá no segundo andar ali também. E, além do terceiro efeito cascata, a gente vai ter ainda o efeito de preenchimento na parede em si, com as plantinhas que vão trepar. E presta atenção agora nisso. Quando eu fui finalizar ali, eu vi que estava muito desproporcional. No outro lado eu não tinha um chifre de veado grande, né, para colocar. Então eu tirei do meio, coloquei pro lado para ficar mais proporcional e tentei criar uma cascata aí no meio. Então a minha ideia é que com o futuro fique no meio uma cascata bem lisinha e nas laterais um volume. Tudo isso é legal a gente trabalhar com textura, com volume, com cor. Tudo isso você vai fazendo, vendo se vai ficar legal. E é sempre legal criar uma proporção, porque assim tudo fica mais harmonioso quando vai crescendo também. Então, coloquei para lateral o chifre de veado, separadinho ali do boldinho suculento, não tá no mesmo lugar, tá? Tem uma separação entre um e outro. E o chifre de veado também, ele é uma planta epífita, né? Então, ele vai chegar um momento que ele vai grudar nesse pallet também. Para finalizar, eu pulverizei um hormônio enraizador em todas as plantinhas ali, porque para dar um apoio para elas, né? Elas vão enraizar tudo novamente, tem muita estaquia, então agora é um processo bem delicado, a gente não pode só largar elas aí, é bom dar uma forcinha para que elas consigam se recuperar mais rápido. Então, eu joguei esse hormônio enraizador e eu vou seguir fazendo isso por uma semana, assim que secar essa umidade. No final, eu coloquei o sombrite para elas adaptarem ao sol e vou deixar aí até eu sentir que estão adaptadas, tá? Eu tiro e coloco. Eu trouxe esse vídeo para mostrar para vocês como é possível ter suculentas e folhagens no mesmo ambiente se a gente conhece a incidência solar correta das duas plantas e o quanto elas conseguem se adaptar. É incrível o poder das plantas, eu acho que fica lindo, espécies assim juntas, dá toda uma cor pro verde e fica demais, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, tira sua dúvida, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.